Paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos então continuar nossos estudos. Estamos agora já no livro de Ezequiel e nós vamos começar hoje no capítulo 4. Agora vai iniciar nesses próximos capítulos as profecias sobre a queda de Israel. O que viria a acontecer com Israel? E aqui nós vamos ver no capítulo 4 que Ezequiel ele vai descrever vários atos que Deus manda ele fazer. Ele vai pregar não com a sua voz, mas com aquilo que ele vai representar que Deus mandou ele fazer, para que o povo pudesse entender. Se não estava entendendo com palavras, para que ele entendesse com demonstrações. E é isso que Daniel vai nos falar. Ele vai falar ali sobre o cerco de Jerusalém e o julgamento de Deus que estava para acontecer. Então, nós vimos, deixa eu ver se consigo passar o vídeo seguinte aqui, ó. Isso aqui nós já vimos, eu tenho passado em cada encontro que a gente tem a divisão do livro, né? O capítulo 1, 2 e 3 fala sobre a chamada de Ezequiel, que nós já estudamos. Agora nós vamos entrar no capítulo 4, que do 4 até o 24 são as profecias sobre a queda de Jerusalém. O Senhor vai falar tanto, tanto, vai ser tanta profecia, tanto chamamento para que aquele povo se arrependa, e mais nada, infelizmente, vai abrir a mente deles. E depois nós vamos continuar, né, com o julgamento contra as nações, aí a restauração de Israel, porque mesmo com tudo que o Senhor vai fazer, com o castigo que vai vir sobre eles, mas Israel não deixa de ser o seu povo amado, e eles serão restaurados. Então, esse capítulo 4 ele inicia Deus mandando a Ezequiel fazer uma representação de Jerusalém e o que queria acontecer com Jerusalém. Aí o versículo 1 e 2 diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e ponha-o diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe contra ela um cerco e edifica contra ela uma fortificação. Veja, ah, aos nossos olhos parece assim uma coisa muito sem sentido, mas Deus, com seu amor tão imenso por aquele povo de Israel, ele mesmo estava vendo-se de outra maneira, com outra representação, o povo entenderia a mensagem que ele queria passar. Então, Daniel ilustrou aquela mensagem. Deus mandou ele pegar um tijolo representando ali o cerco que teria aquele tijolo estaria representando a cidade de Jerusalém. Aí Deus mandou colocar a fortificações, né, em volta, um tipo de um cerco para o povo entender, já que ele não estava entendendo as palavras, para que entendesse o que estava vendo. Isto aqui o povo via, mas os seus entendimentos estavam tão fechados, eles estavam tão voltados aos ídolos, eles tinham abandonado o Senhor de uma maneira tão grande
que eles olhavam, era uma apresentação e tudo mais, tudo bem, né? Não é nada. Mas Israel, o Ezequiel, então, ele ilustrou essa mensagem que Deus estaria fazendo contra Jerusalém. Isso em 597 a.C., e que levaria à sua destruição. Era isso que Ezequiel queria mostrar. Aí Ezequiel estava seguindo direitinho as orientações do Senhor, né? Aí Deus continuou ali depois no versículo 3, ele já tinha feito aquele cercado, né, em volta daquele tijolo que representava Jerusalém, já tinha feito aquele cerco, e Deus continua. Agora, Ezequiel, tu toma uma assadeira de ferro, uma base de ferro, né, e põe-na por muro entre ti e a cidade, e dirige para ela, para a cidade, para aquela cidade que estava sendo representada com aquele tijolo, tu olha, fica olhando para aquela cidade, dirige o teu rosto para ali. E assim a cidade será cercada, e tu vais cercá-la. Isto servirá de sinal à casa de Israel. Olha quantas maneiras Deus estava usando para que Israel conseguisse entender que aquele cerco aconteceria era com eles mesmos, né? Então que eles deveriam entender aquela mensagem. A assadeira de ferro foi colocada como um muro, vocês podem ver na gravura ali, entre Ezequiel e o cerco de Jerusalém. Então, essa assadeira, vamos dizer assim, ela representava a decisão de Deus de se separar de Jerusalém. Ele não aguentava mais, o pecado era tão grande, o povo havia esquecido totalmente do Senhor. As orações agora do seu povo não era mais voltada para ele, mas era voltada para os ídolos, para os deuses das nações estranhas. E Deus não estava mais conseguindo tolerar este mal tão grande que estava acontecendo. Então, ele continuou. Aí, depois que tu fizeres isso, Ezequiel, tu vai te deitar em frente àquela representação. Olha o que Deus fala. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo. 390 dias. Eu não coloquei todos os versículos assim completos, meus amados, porque ficaria muito longo. Mas você lê depois, lê para entender o que Deus está fazendo. Tem muita gente que diz assim, ai, o livro de Ezequiel não dá para ler, a gente não entende. Irmão, se nós estudarmos, pedirmos ao Espírito Santo que nos oriente, que nos ensine, a gente aprende. Claro que aprende, né? Então, aí Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, deita-te sobre o teu lado esquerdo. Olha só, 390 dias. Ai, vai acabar. Mas quando acabarem esses dias, tu vai te deitar aí sobre o teu lado direito e levarás a maldade de Judá 40 dias. Cada dia desses, irmãos, estava significando um ano de rebelião do povo contra Deus. Mas é coisa impressionante. Foram gerações que foram se afastando do Senhor, até que daqui a pouco praticamente ninguém mais lembrava de Deus. Muito triste isso.
Aí Deus diz assim: e eis que eu vou pôr cordas sobre ti. Tu não te voltarás de um lado para outro. Olha a fidelidade de Ezequiel. Aquilo que Deus disse, Ezequiel fez exatamente como Deus tinha ah, dito para ele. Ezequiel, não é que ele permaneceu assim imobilizado ali 390 dias de um lado e depois 40 dias de outro. Ele fazia isso em algum período do dia, de frente ali aquele cerco que ele tinha feito, demonstrando o cerco de Jerusalém. Então, claro que ele se levantava dali, mas quando chegava, eu imagino assim, de manhã, ele ia para lá e se deitava do lado esquerdo. Isso por mais de um ano. Ele não falava. Irmãos, é incrível que neste capítulo Ezequiel não fala, ele não profetiza. A profecia dele está sendo com seus atos. Ele está fazendo uma demonstração do que vai acontecer com o povo de ali, o povo de Judá, o povo de Israel, porque eles não obedeceram a Deus. E aí Deus continua. Olha, esse capítulo tem cada pedido assim que não sei se nós conseguiríamos suportar, mas Deus sabe a quem escolher para fazer a sua obra. Glória a Deus por isso. Aí, lá no capítulo no versículo 9, eu estou no capítulo 4, né? No versículo 9, aí Deus diz que ele tinha que fazer um pão para comer todos aqueles dias em que ele estaria deitado. Aí ele dá os ingredientes deste pão que Ezequiel deveria fazer. Então, Ezequiel, tu toma trigo, cevada, favas, lentilha, trigo miúdo e aveia. Era assim um alimento de pobre, de necessitado. Mas tu pega tudo isso e os coloca numa vasilha. Mexe bem, amassa bem e faz pão deste material aí. Tu vai fazer pães. 390 dias tu vai comer desse pão. Era só o que ele iria comer. Era este pão. Nenhum outro tipo de alimento entraria em sua boca. E Ezequiel obedeceu. Que homem incrível, né? A tua comida será do peso de 20 ciclos. Irmãos, 20 ciclos é 240 gramas. Era isto que ele iria comer por dia durante mais de um ano. Só este pãozinho, 240 gramas por dia. E a água não seria assim, com fartura. Também a água tu beberás por medida. Tu vai beber a sexta parte de um hin. A sexta parte de um hin era meio litro de água por dia. Já imaginaram um homem comer somente um pão de 240 gramas por dia e beber meio litro de água por dia? Mas Ezequiel não retrucou. Deus mandou, eu vou fazer. Nós estamos prontos para isso, queridos? Deus mandou, eu vou fazer? Nem sempre, não é? Infelizmente, nem sempre. E o que comeres será como bolos de cevada. E agora
vamos ficar abismado. Ele tinha que fazer aquele bolo, tinha que amassar aquilo e depois ele tinha que cozer. Ai, mas vejam só, queridos, ele tinha que assar aqueles pães em cima de esterco humano, à vista do povo. Já imaginou uma coisa destas? Que coisa mais imunda para comer! E Deus estava pedindo isso para Ezequiel. Então Ezequiel se levantou, levantou as mãos para o céu e clamou ao Senhor. Aí Ezequiel disse: Ah, Senhor Jeová, parece que eu vejo ele clamando por misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor Jeová. Eis que a minha alma nunca foi contaminada. Eu nunca comi coisa imunda, desde a minha mocidade até agora. Nunca comi carne abominável, nada abominável entrou na minha boca. Olha, ele levantou aquele clamor a Deus. Ele se sentiu repugnado com aquela ordem de Deus, protestou veementemente, né? Então, Deus ouviu a sua oração, entendeu o seu pedido, porque Deus nos entende, irmão. Deus nos entende. Aí o Senhor disse para ele: Vê, tenho te dado então esterco de vacas em lugar de esterco de homem. Mas tu vai cozer esse alimento em cima de estercos de vaca. Mesmo assim era horrível, não é? Era horrível. Mas aí ele obedeceu. Um homem fiel a Deus. Um homem em quem Deus confiava. Ele estava confiando que Ezequiel iria fazer exatamente como ele dizia, para que o povo pudesse entender. Porque aquilo estava demonstrando que o povo, tão cheio de si, eles iriam comer um pão imundo quando eles fossem espalhados entre as nações, porque eles iam ser espalhados. Foram muito tempo, foi muito tempo, foram muitos anos. Gerações se afastaram do Senhor. E agora eles iriam receber o castigo por aquilo. Isso ali, então, essa demonstração toda ali do capítulo 4, como eu falei, Ezequiel não falou. Então, vejam só, por mais de um ano, porque foi 365 dias mais 40 dias, né? Então, por mais de um ano e meio, mais ou menos, Ezequiel não abriu a boca. Eu acho que o povo ficava assim, impressionado. Que estranho. Ezequiel não fala nada, só está fazendo as representações. Mas quando terminou esse período, então nós vamos entrar agora no capítulo 5, quando Deus pronuncia o seu julgamento sobre Jerusalém e sobre o povo de Israel inteiro, né? Não só de Judá, mas de Israel também. Aqui agora nesse capítulo é aquele capítulo quando a gente lê sobre os cabelos de Ezequiel, que Deus manda ele cortar o cabelo, cortar a barba, ele pesar aqueles cabelos que foram tirados de sua cabeça. E ali, nesse pesar os cabelos, está falando sobre a justiça de Deus, que Deus é justo. Ele usa uma balança certa para julgar a cada um de nós. Então, no primeiro versículo do capítulo 5,
Deus diz para Ezequiel assim: Filho do homem, toma uma faca afiada e use-a como navalha de barbeiro, passando-a pela tua cabeça e pela tua barba. Então, toma uma balança e repartirás o cabelo. Tira todo o cabelo, toda a barba e tu vais pesar. Aí tu vai dividir em três partes. Deus disse para ele: uma terça parte tu vai queimar no meio da cidade. E o povo sempre olhando, porque Ezequiel era um profeta diferente. E o povo olhando. Tu vai, quando terminar os dias do cerco ali, que ele ficou todo aquele tempo deitado, etc., tu levanta, corta o teu cabelo, pega um terço do teu cabelo e queima no meio da cidade. Ali Deus estava dizendo, depois quando a gente continua lendo, né, que um terço do povo morreria de fome, pestes e doenças. Imagina, um terço de todo o povo. Aí tu pega agora outro terço, porque ele pesou, né? Era para ele dividir em três partes. Tu pega outro terço do teu cabelo e corte-a com a espada enquanto você rodeia a cidade. Eu achei tão interessante isso aqui quando eu estava estudando, porque é para ele rodear a cidade, aquela que ele fez ali, né? E ao mesmo tempo espalhando o cabelo e ao mesmo tempo com a espada atrás daqueles fios de cabelo, como se estivesse cortando. Ali estava simbolizando que um terço do povo morreria pela espada. Eles morreriam violentamente. Deus estava mostrando aquilo para aquele povo. Aí tinha ainda mais uma terça parte, não é? Espalha outra terça parte ao vento e irei atrás deles com a espada. Veja só, aqui a terceira parte do povo seria espalhado entre as nações, seria o exílio, era o julgamento. Deus ilustra a severidade, quão terrível seria o julgamento que estava por vir. Mas o Senhor disse assim, ó, tu pega agora mas antes disso, tu pega um pequeno número e costura na borda das tuas vestes. E ele assim fez. Pegou tudo que ele fez, irmão. Ele não fez dentro de casa escondido. Ele fez na frente de todo o povo. Aí ele pegou um pouco daquele cabelo e costurou na barra da sua veste. Aquilo ali estava significando que um pouco do povo, um remanescente, ainda iria retornar à terra. Eles seriam preservados de uma maneira assim miraculosa e ainda depois do exílio eles voltariam à sua terra. E ainda disse mais assim: aí pegue ainda alguns cabelos e jogue-os no fogo e deixa que queimem. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Muito triste, irmãos, muito triste, mas não adiantava, o povo não entendia. Que coisa terrível isto, né? E por que a Jerusalém seria cercada? Aí o Senhor diz: assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém. Eu a coloquei no meio das nações com os outros países ao seu redor. O Senhor amava Jerusalém, mas Israel foi escolhido como povo de Deus entre
todos os povos, o Senhor escolheu Israel para ser o seu povo. Era aquele povo que seria protegido, era aquele povo que deveria adorá-lo, é aquele povo que deveria ser um exemplo de povo diferente para todas as demais nações. Só que isto não aconteceu. No versículo 5 e 6 diz: Ela, porém, Jerusalém, né, a cidade, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal, presta bem atenção, praticando o mal mais do que todas as nações e transgredindo os meus estatutos mais do que todas as terras que estão ao redor dela. Como é possível, amados? Como é possível uma coisa desta? Um povo escolhido fazer coisas piores que as nações em volta deles. Isso acontece com aquelas pessoas que, depois de conhecerem a Deus, se desviam. E nós vimos tantos exemplos no nosso meio de pessoas que deixaram o Senhor e depois se caíram num pecado tão terrível, pior do que antes. E isso aconteceu com Israel, né? Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Muito triste, mas Deus os amando, sempre os amando. No versículo 7 a 9 vai nos dizer assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, porque sois mais rebelde do que as nações que estão ao vosso redor, e não tens andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Deus, agora vai vir aquele juízo contra eles. Eis que eu. Aí Deus torna a afirmar: eu mesmo, não é outro, é eu mesmo, estou contra ti. Não aguento mais. Executarei juízos no meio de ti, à vista de todas as nações. Veja só, porque todas as nações sabiam que Israel era um povo diferente, que Israel tinha um Deus, o único Deus e tudo mais. Agora, na frente de todas as nações, eles iriam sofrer. E nós vimos realmente quando eles foram levados para o exílio, a zombaria que não foi. Ah, esse aí não é o povo de Deus? E é assim que fazem conosco, irmãos. O mundo, ele está de olho em nós. E nós temos que representar o nosso Deus aqui na terra, enquanto nós vivemos. Esta é a missão que Deus nos deu perante nossa família, perante nossos vizinhos, perante nossos companheiros de estudo, de trabalho. Nós estamos aqui representando o Senhor nosso Deus. Glória a Jesus por isso. Farei contigo, olha que coisa terrível que Deus diz. Eu farei contigo o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Terrível, irmãos. Muito triste por causa do pecado. Deus o amou tanto este povo. Ai, mas agora vejam no versículo 10. Isso aqui a gente fica repugnado. E eu achei essa gravura, assim, eu sei que ela é forte de se olhar, mas está demonstrando bem aquilo que Deus mandou o Ezequiel falar. Portanto, os pais devorarão seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão os seus pais, e executarei em ti juízos, espalharei todo o remanescente a todos os ventos, por toda parte. A fome seria tanta, tanta, quando Jerusalém foi cercado, que nós sabemos
que eles comiam os próprios filhos, que morriam de fome, coisa assim. Os pais comiam os filhos. Se os pais morressem, os filhos comiam os pais. Ai, meu Deus, é terrível, é terrível, é terrível uma coisa dessas. E mesmo Deus avisando, não adiantou, não adiantou. Deus fala sobre terríveis males que viriam sobre o povo rebelde. Viria fome, viria peste, viria doença, viria bestas, viria espada. Animais se lançariam contra aquele povo, porque os animais também estavam famintos. Terrível, irmãos. O juízo de Deus sobre eles era proporcional à sua desobediência. Alguém vê isto e diz assim: ah, eu não posso crer que Deus tenha coragem de fazer isto com alguém. Mas, amados, quanta oportunidade que Deus nos dá. Deus deu o seu único filho para nos salvar. E o que ele sofreu por nós. Olha que oportunidade incrível que Deus deu. E o que muitos de nós fazemos? Não cremos, não aceitamos. A gente fica abismado como que a pessoa não consegue aceitar a mensagem de salvação, sabendo o que os espera, um tormento eterno, um tormento eterno. Que o Senhor tenha misericórdia de nossa família, de nossos amigos, nossos familiares. E aí ali termina o capítulo 5, naquele horror dos pais comendo os filhos comendo os pais, e nós vamos agora entrar no capítulo 6. No capítulo 6, a palavra profética continua contra Israel. A idolatria em Israel. É o julgamento contra esta idolatria, porque eles deixaram totalmente a Deus e começaram a servir aqueles deuses das nações vizinhas. Aí no capítulo 6, versículo 1 a 3, nos diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, vira o rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. Agora, a profecia vai ser contra os montes, as árvores, os altos, vejam só. E diz: monte de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. Eis que eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei vossos altos, porque em todos os montes tinha ídolos. Um povo que não era para adorar imagens. Agora ele tinha ídolos em todos os montes, em todos os lugares, em todos os lugares altos. E lá eles iam, eles sacrificavam até crianças aos deuses. É incrível, a gente fica assim, ó, com o coração batendo, não é mesmo, irmão? Quando olha esse livro de Ezequiel, fala muito forte com a gente, muito forte. Os altos eram os locais elevados onde o povo havia construído, então, seus altares, né? Também eles faziam uso de outras práticas, incluindo conduta sexual condenável, magia, espiritismo, adoração de serpentes e até sacrifícios de crianças. Eles desceram ao mais baixo nível que podiam descer. E o homem pecador é assim, irmãos, ele desce, desce, porque é o que o diabo quer fazer com eles, é que eles percam a sua alma, que eles percam a salvação, que eles não entendam a palavra de Deus. Aí aqui vamos ver, Deus continua com seus julgamentos. Versículo 4 a 6 diz: ficarão desolados os vossos altares, arrojarei os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos.
e eu porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Olha, é muito forte o que Deus estava dizendo para ele. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas e os altos ficarão desolados. Os cadáveres não, e os ossos espalhados, eles profanavam a terra. Era uma profanação ficar um cadáver sem sepultura, mas Deus estava dizendo que não haveria sepultura para eles. Os cadáveres deles ficariam ali ao léu, diante de seus ídolos, de seus altares, de seus postos ídolos. Mas eles creram? Não creram. Achavam que era impossível, porque Deus era o seu Deus. Deus jamais faria aquilo com seu povo. Mas Deus, ele é amoroso, muito amoroso. Mas chega um dia que ele não aguenta mais. E Deus tem sido amoroso conosco nesse nosso século. Tem dado oportunidade sem fim para a humanidade. Mas vai chegar um dia que ele não vai aguentar mais. Virá o julgamento. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Mas ele mostra um amor tão grande. Mesmo com toda a sua ira, o seu coração partido pela infidelidade do povo, mas ele ainda mostra o seu amor. Sempre, sempre, porque Deus é amor. Mas deixarei um resto, porquanto alguns de vós escapareis da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Alguns ainda vão escapar. Então, esses que escaparem se lembrarão de mim, os que dentre vós escaparem entre as nações para onde foram levados em cativeiro. Lá, quando eles escaparem, eles vão se lembrar: meu Deus, tem misericórdia de nós. E Deus vai atendê-los. E eles saberão que eu sou o Senhor, e não disse debalde que lhes faria este mal. Ele fez, mas ele guardou um remanescente fiel, aquele que creu na sua promessa. Deus prometeu que, apesar da destruição da nação por causa do pecado, ele salvaria um remanescente para que se lembrassem do único Deus verdadeiro entre as nações. E então, ele agora está dando aquela palavra de ânimo, porque vocês podem ver que todas as profecias do Senhor, vem o julgamento, vem o julgamento, vem o julgamento, mas depois ele vem com seu amor e consolo. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando seus mortos à espada jazerem no meio dos seus ídolos em redor dos seus altares. Estenderei a mão sobre eles e farei a terra tornar-se desolada, desolada desde o deserto até a Ribla, em todas as suas habitações, e eles saberão que eu sou o Senhor. Geralmente, uma pessoa vem a saber mais sobre Deus ao ter um contato mais profundo com a misericórdia do Senhor, não é mesmo? Quantas vezes a gente está numa aflição tão grande, a gente clama ao Senhor, Ele nos atende, então a gente tem aquele encontro com Deus, a gente agradece, a gente fica maravilhado com a misericórdia do Senhor, mas Israel não fez assim, por causa do caminho mau que os habitantes de Judá haviam trilhado, eles conheceriam Deus de uma maneira terrível, por meio do seu juízo. Que nós possamos aprender com o Senhor, possamos aprender que a misericórdia do Senhor é muito grande para conosco, mas um dia ela terá fim. Terá fim, Ele está nos dando oportunidades infindáveis e que possamos, irmãos, aceitar
cantar de coração ao Senhor, servir ao Senhor de coração. Que Deus abençoe a todos. Eu tenho meu YouTube, meu canal, é o meu nome. É só você colocar Lia Lenita Ossanes. Não coloquei aqui, esqueci de colocar no último slide, mas é Lia Lenita Ossanes. Lia Ossanes está ali no quadrinho. Ó. E vocês podem ver todos os vídeos que lá estão. Tem todo o Apocalipse, capítulo por capítulo, tem todos os profetas menores, e agora nós já estudamos Daniel e estamos em Ezequiel. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos, a cada um, e vamos ser fiéis ao Senhor. E mais alguns dias nós vamos, em nome de Jesus, nos encontrarmos, não é? Para continuarmos esse estudo. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos, em nome de Jesus. Amém.